Quer conhecer uma mulher radical, aventureira, mais aventureira nível hard, dona de casa, mãe de família e avó, e com uma história de superação gigantesca? Hoje você vai conhecer a história de Gabi Montanhista. Vem comigo. Gabi, muito obrigada em ter você aqui com a gente. Essa vai ser a minha primeira entrevista dentro do meu quadro. Então, desde já, muito obrigada por você estar apostando também. Gabi, eu gostaria que tu contasse um pouco da tua história, como é que tu entrou nesse mundo do montanhismo? Em primeiro lugar, muito obrigada, Bruna, por estar participando. A minha história no montanhismo, ela começou com uma grande perda, desilusão. Eu fui uma mulher que casou muito cedo, eu casei com 16 anos ainda, e achei que eu ia viver o sonho do felizes para sempre. Só que o meu marido não pensava da mesma maneira. Então esse casamento acabou depois de 15 anos e eu me vi perdida no mundo. Todos os amigos eram amigos do casal. Então, depois da separação, eu virei a amiga solteira. Então, isso não era muito legal para o nicho de amizade de casais. Então, eu fiquei bem perdida no mundo, chorei muito, assim, fiquei muito triste. Quando eu virei a página, que eu resolvi que, tipo assim, chega, deu, acabou, eu tenho que viver, isso foi uma fase. Aí eu comecei a fazer pequenas trilhas, um amigo indicou, comecei trilhas de cachoeira, né? Tive aquela mordidinha assim. Aí casei de novo, fiquei mais 4 anos casada, e vi que aquela prisão do casamento eu não conseguia mais, porque eu tinha evoluído como mulher, evoluído como ser humano, e eu precisava viver a minha adolescência, a minha vida que eu não tinha vivido com 16, 17 anos. Então aí eu acabei esse segundo casamento e me permiti a descobrir uma nova Gabi, uma nova mulher que se amava, que sabia amar as pessoas, que sabia. Eu falo, eu me emociono porque falar da gente é difícil. E aí eu aprendi a ser mais humilde, a pedir desculpas, a pedir perdão, a me entender e saber que, tipo, a gente tem que ser tão forte quanto o homem, tão boa quanto o homem, mas a gente não é um homem. Nós somos uma mulher, nós temos coração, nós somos delicadas, nós se apegamos aos detalhes, então nós somos muito mais do que uma competição com um homem. Então, nesse mundo, assim, eu fui, tipo, eu consigo. E aí, em 2017, eu fiz a minha primeira viagem sozinha, sozinha mesmo, fui pro Chile, entendeu? Então eu aprendi isso, eu fui fazer minha primeira viagem sozinha. Teve coisas que deu errado, deu. Sentei, chorei, desabei, sabe? Aguentei e disse, gente, qual o problema? Eu não preciso ter controle de tudo. Eu tenho que ter controle daquilo que me faz mal e daquilo que eu sei que, né, pode vir a ser um problema depois para mim, mas se as coisas darem errado, elas dão errado. E deram errado por algum motivo. E assim, Gabi, e aí tu começou então com pequenas trilhas. Isso. E aí tu foi automaticamente botando outras coisas, assim, picos mais altos, literalmente. Sim, a gente começa, né, fazendo uma trilhazinha, e tu diz, eu consigo mais, eu posso mais. E aí eu comecei a ver assim, quero escalar em neve, quero isso, quanto custa, como é. Aí tu lê, tu pesquisa, aí tu conhece pessoas desse nicho, né, Sim. das atividades, aí tu pergunta para um como é, pergunta para outro como fazer, como não fazer. E aí fui galgando, né, coisas mais difíceis, Sim. né, novos desafios. E aí fui aumentando, né, o nicho, comecei a escalar em rocha, aí para fazer alta montanha, né, toda essa parte. Então, assim, né, pessoal, eu que aqui no início da entrevista achava que a Gabi sempre gostou de esportes radicais, eu tô enganada. Ela começou depois, né, da primeira separação, foi onde ela começou a fazer trilhas, a se libertar um pouco mais e viver uma vida que estava dentro dela, que talvez gritava por aquilo, mas não tinha uma coragem, né? E assim, Gabi, uma pergunta: quando tu faz essas viagens, tu faz sozinha ou tem às vezes um guia que te leva, ou tu vai acompanhada de um grupo, ou tu guia um grupo? Tem todas essas situações. Todas elas. Todas elas. Eu comecei, assim, viagens pro Chile, Peru, Bolívia sozinha. Aí, com o tempo, eu me tornei guia de turismo de aventura. Então, hoje eu levo pessoas, levo mulheres, amo levar mulheres para trilha, amo motivar elas para fazer trilha.
alta montanha. Eu não sou uma pessoa qualificada para fazer guiamento em alta montanha, então eu tenho esse discernimento. Então, quando eu faço outra montanha, eu contrato um guia e esse guia me leva. Hoje, trilha é a parte profissional que eu faço, mas escalada em rocha é uma atividade minha, de coração. Então, eu não quero ser tão boa quanto eu sou na parte de trilha. Então, é um hobby meu a escalada em rocha. Então, eu contrato um guia que eu sei que ele vai me puxar em top rope, na parte mais difícil que eu tiver. Então, a gente tem que conhecer os nossos limites, saber o que eu posso, o que eu não posso, e não é vergonha não saber. Com certeza. Né? Eu acho isso muito importante, o que tu tá falando, porque eu também, assim, ó, gente, tem gente que me considera radical, eu não sou nada radical aqui perto da Gabi, né? Porque é o que eu sempre falo, assim, né? Muitas vezes eu também já fiz trilhas, já fiz rapel, mas é o que eu falo, assim, meu pai tem muita preocupação, mas eu falo assim, eu sei o meu limite. E é muito bom a pessoa ter consciência e discernimento disso, né? Como tu mesma falou, daqui não dá, daqui eu tenho uma pessoa que é melhor eu ir com ela e ele vai me orientar a cada passo, né? Gente, a Gabi, ela já fez mais de 80 cumes, então assim, é muita coisa, né? E eu gostaria de saber, assim, dentro desses lugares que tu já passou, quais, né, que te marcaram mais, ou aquele que foi mais extenso, tu pensou, eu não vou chegar, eu vou desistir aqui faltando pouco, vai no mental, né? Ou aquele, assim, ou o pico mais alto, assim. Teve também um pouco de tudo isso, né? O mais difícil, assim, que foi um grande desafio que eu enfrentei, quando eu ia fazer 6.088 metros de altitude no Huayna Potosí, na Bolívia. Eu fui para essa montanha e eu tive um princípio de hipotermia. E até fazer essa montanha, eu nunca tinha desistido de nenhuma montanha. E no Huayna Potosí eu tive que, como se diz, baixar minha crista e dizer assim, desce, porque alta montanha mata. Entendeu? Então eu tive que falar para o guia e dizer, olha só, tô no meu limite, eu tenho energia para descer, mas eu não tenho energia para chegar no cume. Que aquela ali foi, digamos assim, a primeira vez que eu engoli o meu ego. Que eu, tipo assim, eu tive que aprender a ter limite. E aí eu comecei todo esse processo de entender, de saber o porquê. E isso, eu já tive outras montanhas que eu tive que desistir. Então essa foi uma montanha assim que, poxa, mais Marcou, né? Marcou, que foi a que me ensinou que realmente eu engoli o ego e disse, é assim e vai ter que ser, eu tenho que aprender, eu tenho que saber desistir. No ano seguinte eu voltei nela e conquistei ela. Hoje ela é o banner da minha viagem para o Himalaia. E uma superação, né? Tanto que aí tu te preparou, te qualificou mais, né? Tu entendeu, não, esse ano não consigo, esse aqui é o meu limite. E tá, e Gabi, qual é o seu próximo destino? O próximo destino é o sonho de todo montanhista, né? Todo montanhista sonha em conhecer e tentar fazer o Monte Everest, que é o ponto mais alto do mundo, né? Só que ele é um pico de muitas condições financeiras. Então, tipo, eu nunca almejei chegar no cume, mas sim, conhecer as Himalaias, né? Que aqui na América a gente tem a Cordilheira dos Andes. Então eu sempre quis conhecer aquele complexo de montanha, aqueles vales, aquela cultura, aquele povo milenar que vive lá. Que quando a gente vive esse mundo de montanha, a gente aprende com os locais que se vive com muito menos, que a gente consegue ser mais simples, a gente não precisa de tantos bens materiais. E aí, isso na minha evolução como ser humano, eu descobri que eu tive a minha fase do ter e a minha fase do ser. E aí eu fui convidada para participar de uma grande expedição que vai acontecer no Himalaia, no mês de outubro, na montanha Himlu, que vai levar um grupo de mulheres. E aí é uma expedição organizada pela Morgado Expedições, que vai levar montanhistas de todo o Brasil para provar que a força da mulher é tão forte quanto a força do homem no montanhismo. Então, é uma expedição linda, vai ser gravado um documentário, ela tem um custo bem alto, e hoje, como a minha vida eu dedico ao turismo, eu trabalho com o turismo, e o turismo ele é muito volátil financeiramente, porque a gente depende do clima, né? Digo assim, cada cume que eu conquisto, cada montanha que eu vou que eu não consigo chegar, é uma energia, é uma coisa tão grande que não cabe dentro de mim. Que às vezes eu nem cheguei no cume e eu já tô chorando. Que daí a tua vida vem na tua mente, a tua família,
Tu passou com a Thalia, aquela coisa assim, vai reverberando e vai vivendo, e quando tu chega assim, olha, tu te emociona, mas o grande presente já veio no caminho. Exato. Gabi, eu já passei por isso, mas assim, ó, não escalando porque eu nunca fiz, mas assim, ó, eu sou uma pessoa que eu sempre amei a natureza desde criança. Então, assim, para eu me sentir feliz, o dia tem que estar azul, ali eu me conecto, sabe? É onde, se eu tô para baixo, eu vou num lugar, eu vou lá, eu olho o mar, eu já fico melhor. Eu vejo uma paisagem bonita, eu já me sinto assim mais conectada. E eu já me emocionei como tu se emocionou de chegar em lugares e tu olhar para aquilo e tu pensar assim, ó, como pode ser tão lindo? E realmente vem as lágrimas e a gente não segura a emoção de poder de contemplar e só adorar e assim, Deus, obrigada por eu estar aqui. Exatamente, né? Porque a gente normalmente pede, né? A gente não agradece. E a gente poder ver, poder sentir, tocar, cheirar, ouvir, sabe? Às vezes é muito melhor do que tu bater uma foto. Com certeza. Entendeu? Eu, quando faço os meus roteiros de trilha e de guiamento, muitas vezes eu digo pro pessoal, a gente para um momento e eu digo, tá, chega de celular, faz de novo essa trilha um dia, né? Tu vai estar diferente. As pessoas às vezes perguntam, ai, tu leva o pessoal, tipo, todo ano no mesmo lugar, tu leva o pessoal, tipo, às vezes 5 vezes, tu não cansa de ir no mesmo lugar? Eu disse, não, porque vão pessoas diferentes comigo, eu aprendo com essas pessoas que vão diferente, e eu nunca sou a mesma pessoa quando eu vou. Eu sempre sou diferente. Então, assim, né, pessoal, a Gabi, então, ela faz muitas trilhas, né, grupos que ela leva as mulheres para outros destinos, né, que a gente vê que isso também é algo que vem crescendo bastante aqui no Brasil, né, de mulheres que às vezes não tem companhia, não tem uma amiga, então, para se aliar com outras mulheres que também estão sozinhas, mas que têm o mesmo desejo, que têm a mesma vontade, né, Gabi? Sim, é isso aí, Bruna. Porque eu tenho um projeto chamado Gaia, Acampamento Feminino, que é exatamente isso, né? E essa demanda veio da minha necessidade de quando eu me separei. Exato. Quando eu comecei, assim, né, fazer os guiamentos, eu pensei, quantas mulheres eu já encontrei que não tinham a quem procurar, com quem ir, estavam perdidas. E aí eu tenho esse projeto do Gaia, que a gente se encontra 4 vezes no ano, a cada 2, 3 meses. As meninas vai uma terapeuta holística, a gente faz todo um reencontro com a feminilidade. Esse projeto Gaia, ele é lindo, ele é maravilhoso, estão todas convidadas a seguir o Instagram, Gaia Acampamento Feminino. Mais uma perguntinha aqui. Pessoal, a Gabi, ela sofreu um infarto há 2 anos atrás. Eu gostaria de saber, né, depois disso, como está sendo a tua vivência dentro das tuas experiências, né, do montanhismo, né? Eu infartei, não esperava, né? Foi por causa do, né, estresse da vida. E foi tipo um renascer. Não só de realmente sobreviver e não ter morrido, porque o meu coração parou 90%, né? Graças a Deus. O que me salvou foram as atividades físicas que eu já fazia de grande intensidade, que daí o meu coração aguentou a ficar batendo só 10% até eu ser socorrida. E o que mudou? Eu era a pessoa com uma grande experiência e, tipo, tinha nascido, como se eu tivesse parado no tempo, ficado ali congelada e voltasse a fazer atividades físicas. Então, hoje eu tenho que ter mais cuidado comigo mesma, né? Mas isso não me impede de fazer nada, mas reforça aquela questão de saber os seus limites. Por isso que eu sempre ressalto, assim, a importância da pessoa fazer atividade física. Eu penso assim, não importa qual a modalidade, qual é o teu estilo, mas a importância de tu praticar algum esporte, né? Isso. Então, assim, gente, assim, ó, essa história é uma história de muita superação, como a gente pôde perceber, né? Eu não conhecia toda a história da Gabi, então, gostei bastante. Obrigada. E superação do início ao fim, né? Então, assim, Gabi, muito obrigada. Eu que agradeço. Eu gostaria que tu deixasse algum recadinho para as pessoas que estão nos assistindo e deixasse as suas redes sociais também. Eu quero dizer o seguinte: nunca desista. Seja qual for ele o teu sonho. Escalar uma montanha, fazer uma viagem, conhecer um lugar, se permitir a dar um beijo na boca numa pessoa que tu nunca achou, uma pessoa mais velha, uma pessoa mais nova, mas faça. Quando a gente faz coisas novas, o nosso corpo ele vibra diferente. Então, se permita a descobrir o que tu não conhece. Se permita a fazer coisas dentro do que é legal. Exato, para cada um, né? Para cada um e dentro dos seus limites, né?
Me sigam nas redes sociais, Instagram gabi.montanhista, YouTube gabi.montanhista, é tudo igualzinho, entrou num, entra no outro, facinho. O que precisarem podem me chamar no Instagram, podem perguntar, podem falar. Mas é isso, a vida ela é feita de oportunidades Para ser vivida, para né? ser vivida. Nada acontece por acaso, tudo vem por um aprendizado, né? E uma coisa que eu acho muito interessante também, que eu gosto de dar de recado, eu sou mãe e eu sou vó. E eu trabalho muito essa questão da natureza nas minhas trilhas, com as pessoas. Então, existe uma frase que as pessoas sempre dizem assim: que mundo eu vou deixar para os meus filhos? E eu penso o contrário: que filho eu vou deixar para o mundo? Porque sem educação, sem turismo, sem memórias afetivas, sem essas coisas elas têm que ser resgatadas na nossa vida. O papai e mamãe que são novos agora têm que fazer isso, porque as memórias afetivas que vocês tiveram, vocês têm que criar nos seus filhos, para a gente ter um mundo melhor e ter pessoas melhores no mundo. Só finalizar, uma vez eu escutei uma frase que eu nunca mais esqueci, já tem alguns anos. Eu ouvi assim, ó: quando você ficar mais velho, você vai querer contar as histórias, por exemplo, em quadrinho para os seus filhos, ou você vai querer contar as suas histórias? Achei isso muito, me impactou, sabe? Eu acredito que tu vai contar as tuas histórias, né? Sim, Gente, então tá. Essa foi a nossa entrevista. Lembrando que nós estamos aqui na segunda edição do Festival Espírito Livre, que está acontecendo aqui na Serra Rio do Rastro. E vem comigo viver tudo isso. Beijo, vem com a gente! tchau!